Vamos dar continuidade, né, ao curso de Estatística e Probabilidade. E na aula de hoje vamos falar de medidas de dispersão. Nas aulas anteriores falamos das medidas de tendência central, né, as medidas de posição, que foi a moda, a mediana e a média. Agora falaremos das medidas de dispersão. Vejamos o que são. Antes de falar das medidas de dispersão, resumir os dados através de uma única medida de dispersão, como por exemplo a média, esconde muitas informações a respeito desses dados, tá certo? E aí a gente precisa de outras ferramentas que sejam capazes de medir as dispersões. Aí deixa eu começar dando alguns exemplos para motivar a busca dessas novas ferramentas, tá certo? Eu trouxe aqui o grupo A, grupo B, até o grupo E, 5 grupos, para que a gente calcule a média de cada um desses valores, né? A gente tem a variável x, que representa o grupo A, que são 5 números aí, o 3, 4, 5, 6 e 7. E se vocês fizerem uma rápida continha, que nada mais é do que somar os 5 elementos e dividir eles por 5, vocês vão descobrir que a média desses valores é 5. Se você somar 3, mais 4, mais o 5, mais o 6 e mais o 7 e dividir por 5, vocês vão ver que essa resposta dá 5. Ou seja, a média dessa variável x vale 5, tá certo? Isso vai acontecer com todas essas variáveis. Se você olhar para essa variável y, ela também tem 5 valores, então você vai somar todos esses valores, deixa eu escrever só um aqui, né? Você vai somar todos esses valores e vai dividir pela quantidade de elementos que tem o grupo. Nesse caso, tem 5 elementos também. Se você fizer essa continha, você vai descobrir que também dá 5 a média de y. Se você olhar para o grupo C, que é a variável z, então o z barra, que é a média, também vai dar 5. Vai somar os 5 valores, que são todos iguais a 5, e dividir por 5, essa resposta vai dar 5. No grupo D, a gente tem 4 elementos, não tem 5, tá certo? Então, você vai somar todos os elementos e dividir por 4. Vai somar o 3, mais o 5, mais o 5 mais uma vez, e o 7. Quando você somar esses valores e dividir por 4, você também vai obter 5. E, por último, o grupo E, a variável V. Se você fizer também essa média, tomar todos os valores, for colocar a resposta direta, você vai obter também 5, tá certo? Ou seja, do ponto de vista da média, esses grupos aí, essas variáveis são todos iguais, têm comportamentos iguais, né? Do ponto de vista da média, eles coincidem, todo mundo vale 5. Então, a gente precisa de algumas ferramentas que meçam o quanto os dados estão dispersos em torno dessa média, tá bom? Por exemplo, o grupo C, os dados não estão dispersos, né? São todos iguais. Já você olha para o grupo A, já tem uma dispersão maior. Quando você olha para o grupo B, a nossa intuição diz que os dados estão mais dispersos ainda, tá certo? Então, a gente vai precisar de ferramentas para medir essa dispersão, tá bom? Então, é isso que a gente está em busca nessa aula de hoje. As medidas de dispersão, como é o próprio título da aula, tá certo? Então, vejamos algumas medidas de dispersão. Eu vou trabalhar aí com o grupo A para iniciar, tá certo? Eu vou calcular alguns desvios para poder motivar as definições que vão vir a seguir. Vimos que para esse grupo A, que é a variável x, a média vale 5. Aí, o que eu vou fazer para cada um dos elementos desse conjunto A? Eu vou calcular a distância entre cada um dos elementos e a média. Tá certo? Para cada um desses elementos, o x1, o x2, o x3, o x4 e o x5, eu estou colocando eles em ordem, tá certo? Em ordem crescente. Eu vou fazer essa distância para a média, tá certo? Vou calcular esses desvios da média. Vamos começar com o x1. Eu vou fazer o x1 menos o x barra. Quem é o x1? Nesse caso aqui é 3, e vou subtrair do x barra, que é a média, que a gente viu que vale 5. Quando eu faço 3 menos 5, isso dá menos 2. Aí eu vou para o próximo, que é o x2 menos a média. x2 menos a média, 4, menos a média, que vale 5. 4 menos 5, menos 1.
Vou para o próximo, x3. x3 menos a média. O x3 vale 5, terceiro elemento, menos a média, que também vale 5. Então, isso aqui dá 0. Vou para o próximo, x4. x4 menos a média. x4 vale 6, e eu vou subtrair 5. 6 menos 5 dá 1. E, por fim, eu chego no último elemento, que é o x5. Vou subtrair ele da média. x5 é 7, menos a média, que é 5, dá 2. Tá certo? Se você fizer a soma desses desvios, que foi o xi menos a média, se você fizer a soma com o i variando de 1 até 5, nesse caso, vocês confirmam que esse valor vai dar 0. Vocês vão chegar à conclusão que essa resposta dá 0. Se você somar todos esses valores, deixa eu fazer eles com calma. Se você fizer a soma desses valores, ó, menos 2, menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, isso aqui vai dar 0. Tá certo? Isso até é um excelente exercício, isso que eu estou dizendo, né? Sempre, não importa qual conjunto você esteja trabalhando, quando você somar os desvios, quando você fizer essa soma dos desvios de todos os elementos em relação à média, tá? Essa resposta sempre dá 0, tá bom? Isso é um exercício muito bom de ser feito. Então, essa soma parece ser inviável de ser feita, já que não importa o conjunto que eu esteja trabalhando, a resposta sempre vai dar 0. Então, não parece ser uma boa medida, tá certo? Aí, o que a gente faz para contornar esse problema inicial? A gente pode tomar a soma dos módulos desses desvios. Tá certo? Então, vamos começar fazendo a soma dos módulos desses desvios. Então, o que eu quero fazer agora é, eu vou somar, com i variando de 1 até 5, a soma dos módulos. Módulo é o valor absoluto, né? Com o valor absoluto, eu tenho certeza que isso aqui, para esses dados aqui, não vai dar 0, tá certo? Então, eu vou fazer o xi menos o x barra, a soma dos módulos, dos valores absolutos desses elementos. Ou seja, vou ter o módulo de menos 2, mais o módulo de menos 1, mais o módulo de 0, mais o módulo de 1, e mais o módulo de 2. Ou seja, eu vou ter 2, mais 1, 3. 3 mais 0 dá 3. E 3 mais 1 dá 4, mais o 2, 6. Ou seja, essa resposta aqui dá 6. Tá certo? Então, isso é uma maneira de calcular. Em vez de considerar somente o desvio, eu considero o módulo dele para fazer a soma, tá certo? O valor absoluto. Então, isso é uma boa maneira de fazer essa conta, de contornar esse problema que está sempre dando 0, independente do conjunto que você trabalha. Aí tem outra maneira também, que é considerar o quadrado dos desvios, tá certo? O quadrado dos desvios. É o que eu vou fazer agora. Eu poderia ter feito essa outra, para contornar esse problema. E variando de 1 até 5, nesse nosso exemplo, e aí eu pego o quadrado dos desvios, ou seja, eu vou pegar cada xi, menos o x barra e elevar ao quadrado. Como é que fica essa conta, então? O primeiro desvio deu menos 2, tá certo? Eu estou pegando esses valores aqui, tá bom, pessoal? O primeiro desvio deu menos 2, eu vou levar ao quadrado. Mais o próximo desvio deu menos 1, eu levo ao quadrado. Mais o próximo desvio deu 0, eleva ao quadrado. Mais o próximo desvio deu 1, eleva ao quadrado. Mais o próximo desvio deu 2, eleva ao quadrado. Isso aqui também faz com que eu me garante que a resposta não vai dar 0, por esse exemplo aqui. E aí, evita o problema inicial que estava acontecendo. Aqui vai dar 4, mais 1, mais 0, mais 1 novamente, mais 4. Ou seja, dá 10, né? E aí, para esse caso, essa resposta deu 10.